Tem alguma estratégia que podemos adotar para passar uma semana de férias sem perder muita massa muscular em algum lugar sem academias? Claro que tem. A primeira coisa que você vai fazer é não se preocupe em treinar, tá? Então a gente vai fazer isso só com alimentação. Mantenha sua alimentação em horários fixos. Alguma coisa você tem que comer. Dificilmente você vai conseguir comer marmita, etc. Papapá. Mas tenha fruta e tenha whey. Cara, se você tiver fruta e whey, você vai levar isso na viagem? Pô, você não leva roupa para se vestir? Leva um pote de whey para você tomar. Você não quer guardar essa massa muscular? Você vai conseguir comer uma maçã, uma banana e mandar um whey? Claro, né? Quando você for comer, evite exageros, né? Não é porque você tá viajando que a banha tem GPS, né? Então, como a banha não tem GPS, ela não te segue. Ela segue sim, né? Então, não vai precisar comer a lasanha inteira. Come um pedaço da lasanha, meu, né? Coma com liberdade, mas lembre-se de fazer refeições intermediárias. E se possível, primeira coisa do dia, o que você vai fazer? Acordou? Uma série de abdominal, uma série de apoio e dar uma corridinha, fazer um aeróbico, que são coisas que você consegue fazer numa boa. Então, qualquer um, em qualquer lugar, consegue fazer 6 séries de abdominal, 6 séries de flexão de braço e dar uma corridinha de 10, 15 minutos. Não precisa mais que isso. Faz isso todo dia. Ao acordar, você vai ver, você mantém o seu físico. Se bobear, você vai voltar até melhor do que você estava. Os horários fixos na alimentação, eles são de suma importância? A gente chama de eating time. É porque eu já vi coisas dizendo assim, cara, o importante é tu comer o que tu tem que comer no dia, não importa o horário. Você tem que pensar o seguinte, você tá consertando um carro. Você grita pra mim e fala assim, Paulo, me traz uma chave de fenda, e eu me ofereci pra te ajudar. Eu chego 3 horas depois com uma chave de boca. A alimentação é mais ou menos a mesma coisa. Se você demorar pra comer, você vai comer uma coisa errada também. Por quê? Porque você vai misturar fome com necessidade de recompensa. E aí, cara, lascou. Então o horário fixo ele também ajuda a tu não sentir aquela fome que vai te fazer uma cagada gigante. E como é que tu enxerga a dieta flexível? Toda dieta é flexível, na verdade. Só que por quê? Porque você não vai comer sempre a mesma coisa. Agora, é importante que você come em horário, né? Comer em horário já é outra questão. Você tem uma série de estudos que mostram isso. Mas assim, toda dieta é flexível porque você troca os nutrientes. Mas uma coisa a gente sabe, né? Você tem que fixar horário. Agora, o que é importante estabelecer? Em que nível que a gente está falando? Se você está falando de uma pessoa que é obesa e quer perder gordura por questões de saúde, cara, qualquer regra vale. Ela só precisa ter uma, começa por uma. Agora, quando você pega uma pessoa que tem um físico muito trabalhado, aí é coisa específica. A mesma coisa, eu gosto de comparar com carro, porque carro é fácil de ver. Um carro que tá tudo escangalhado, você simplesmente arrumar a roda lá e deixar o motor funcionando, ele vai te levar de A para B. Agora, eu tô numa Fórmula 1. A diferença de um carro passar pro outro na frente é 0,1 segundo. Se você mexer 1 milímetro no aerofólio, já dá diferença na velocidade final no final da reta. Então, isso determina aquilo que você vai fazer. Então, antes da gente falar de estilos de dieta, a gente tem que pensar com quem que a gente está falando. A gente está falando com o cara que é obeso, com o cara que tem sobrepeso, com o cara que simplesmente ele quer emagrecer um pouquinho por questões estéticas, ou a gente está falando do cara que é fitness e que tem uma obrigação esportiva com isso. Aí todas as situações são diferentes. E o lance da comer de 3 em 3 horas? Isso é importante. Isso a gente estuda desde 1950. 2 pesquisadores chineses, eles fizeram uma pesquisa em 1950. A gente está historicamente para te inserir ali. Estamos na Revolução Popular Chinesa, né? E falta comida. E a gente precisa dar um jeito, né, os pesquisadores pensando, para que com a mesma quantidade de comida, a população ela deixe de ser subnutrida. E o que esses 2 pesquisadores eles percebem? Você tem 3 jeitos de dar aquela mesma quantidade de comida para a pessoa. Você dá uma vez só, uma montanha, divide em 2 vezes ou divide em 4 refeições. E o que eles descobriram? Que quando você divide em 4 refeições, as pessoas ficam melhor alimentadas do que dividido em 2 e do que dividido em uma. Esses estudos eles voltam a ser retomados na década de 60, 70 na verdade, 69 e 70. Então, Fabry, Timmerman, são pesquisadores que começam a falar o quê? Pô, mas o fracionamento alimentar ele pode ter outra característica. Fabry vai estudar, por exemplo, o que é a resposta de saúde quando eu pego uma mesma dieta com as mesmas calorias, só que eu divido em 3 refeições ou em 6 refeições. Na realidade, ele dividiu em 3, em 4, 5, 6 refeições, né? Mas vamos pegar 3 refeições e 6 refeições. Por quê? 3 refeições é o que a pessoa culturalmente faz. Café da manhã, almoço e jantar. 6 refeições são o que eu faço. Então eu como 8h30 da manhã, 11h30 da manhã, 14h30, 17h30, 20h30, 23h30. 6 refeições, tá? Esses são meus horários de comer. O que ganha do ponto de vista de saúde? E aí, Fabry, ele descobre o quê? O risco de doença cardiovascular cai pela metade, colesterol cai pela metade, triglicérides
cai pela metade. E no mesmo ano, um pouquinho mais tarde, esse outro cara, o Timmerman, ele faz isso, mas ele começa a observar emagrecimento. E o que ele percebe comparando a mesma dieta, com as mesmas calorias, só que em vez de você dar 3 refeições, você dá 6. A velocidade de emagrecimento é o dobro. Mas tem alguma justificativa? Por que o corpo funciona assim? Eu vou tentar te explicar, porque na verdade essa justificativa ainda, ela é uma explicação teórica. Não dá pra você entrar dentro da célula e ver isso. Mas a questão é a seguinte: imagina que a gente lida com desperdício. Então eu tenho sede e eu tenho aqui uma garrafa de 510 ml de água. Eu posso abrir a tampa dessa garrafa e eu posso beber um gole d'água. Isso melhora a minha sede e eu ainda tenho toda a garrafa para beber, que é bom sinal. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou estar com sede de novo. Agora, imagina o seguinte: eu não tenho a garrafa, eu tenho um balde. Só que esse balde tem 10 litros de água. Aí você fala: Paulo, você pode beber do balde, só que você tem que beber de uma vez só. Aí você pega esse balde e vira na minha cabeça. Fica de boca aberta. Quanto que eu bebi dessa água? Talvez o que tenha caído na minha boca. E o resto? Sobrou. A gente tem uma velocidade de metabolização de energia, Arthur. A gente não consegue pegar e gastar tudo aquilo que a gente consome imediatamente. A gente tem uma estrutura que reserva energia quando o excesso se estabelece. Hoje de manhã eu respondi uma pergunta mais ou menos assim para um menino chamado Kaique, que ele estava perguntando sobre insulina. Quando você consome uma caloria que entra muito rápido no seu organismo ou em muita quantidade, o nosso organismo ele regula o quanto de energia disso entra para a célula, por exemplo, muscular. E ele transforma a célula de gordura numa célula de reserva. Para quê? Para que essa energia excedente ela não fique rodando no vaso causando estrago. Vamos supor, só glicose. Se você tem uma glicemia mais alta, que é o diabetes, você vai ter o quê? Doença vascular, porque você tem oxidação do endotélio, você tem aumento de inflamação, você tem formação de trombo. Então você tem um problema causado por aquela energia. Então o nosso corpo está pronto para fazer o quê? Para se livrar dessa energia do jeito que der. E qual é o jeito mais rápido? Colocar dentro de célula de gordura. Então quando você tem um consumo de energia que é muito rápido ou muito volumoso, o teu corpo automaticamente ele vai tentar guardar isso daí para evitar que as consequências dessa quantidade alta de energia circulante elas criem um problema metabólico para você. Claro, quando você vai repetindo isso de forma consistente, você vai desenvolvendo as doenças metabólicas que a gente conhece, hipertensão arterial, a resistência periférica à insulina, o próprio diabetes. Então dividir de 3 em 3 horas faz o teu corpo aproveitar melhor a energia que tu tá dando para ele? Exatamente. É isso que tá acontecendo. Mas e o jejum? Como é que ele entra nessa história toda? O jejum é outra conversa. O jejum ele é uma invenção nossa para controlar muito o que é o equilíbrio da insulina. O jejum ela é uma ferramenta que é utilizada por nutricionistas em condições específicas. O jejum não é nem bom nem ruim. A questão é, o jejum não é solução, ele é uma ferramenta. Existem bons médicos, bons nutricionistas que trabalham com jejum. E, em geral, o que eles se valem do jejum? A grande capacidade que o jejum tem de baixar os níveis de insulina. Por que isso é importante? Porque as pessoas que são hiperinsulinêmicas, ou seja, produzem uma quantidade muito grande de insulina, também são resistentes à insulina. Por quê? Eu te perguntei da relação do jejum com o comer de 3 em 3 horas, porque tem muita informação disponível sobre esse mundo do fitness, de como comer e tal. E eu já vi de tudo. Eu já vi que comer de 3 em 3 horas não é o ideal. E já vi que é bom almoçar e depois só jantar, porque esse jejum é legal. Já ouvi falar que 3 horas é bom pra caralho, que o jejum é ruim. É muita informação e acaba confundindo todo mundo. Tem literatura. Assim. Literatura é fracionamento alimentar, principalmente de proteína. Se você quer ganhar massa muscular, você precisa de proteína a cada 3 horas. Por quê? Porque é a capacidade e a necessidade do seu corpo metabolizar e sintetizar proteína. Em relação à energia, o fracionamento ele tem o objetivo de te manter uma quantidade de energia disponível para que você não entre em crise energética, e o jejum ele tem outra função que é baixar a tua resistência à insulina. Mas assim, principalmente, não associa uma coisa, isso é o certo. Por quê? Porque o físico ele tem estágios. Se você pegar um cara obeso, ele emagrece diferente de um cara com sobrepeso, que emagrece diferente de um cara eutrófico, que emagrece diferente de um cara estético, que emagrece diferente de um cara fitness, que emagrece diferente de um atleta fitness. Então são estágios. Cada um desses caras, ele emagrece diferente, ganha músculo diferente. Se você pegar um atleta fitness e botar em jejum, você acaba com a carreira dele. E muito provavelmente, se você pegar um obeso e botar de jejum sem ter preparo nenhum de dieta, você põe esse cara num quadro de compulsão, você vai ter que acabar com ele num psiquiatra, num psicólogo e num nutricionista. Eu vou te perguntar, como é que um cara normal consegue encaixar essa... Um cara normal, eu digo, a vida normal, se o cara que trabalha, pega o metrô, pega o ônibus, os trabalhos comuns que existem, como é que ele consegue encaixar uma alimentação de 3 em 3 horas sem ser o cara que vai ficar levando marmita, o ovo, o peixe pro trabalho?
Que eu já fui desses de ficar levando e era muito incômodo, assim. Era quase que uma coisa que desmotivava. Que nem fidelidade no casamento pra muitos. Mas, negão, tudo é programação. Isso daqui é às 17h30, ou seja, daqui meia hora eu tô batendo esse frango com abóbora. Não tem como fugir disso, é isso. Cara, é isso. Não adianta inventar. Você pode quebrar galho eventualmente. Você pode ir lá, meter um whey, fazer isso. Eventualmente funciona. Agora, qual que é a tua meta? Qual é a sua meta? Se sua meta é realmente melhorar, você tem que fazer aquilo que precisa melhorar. É pra carregar marmita? Vou carregar marmita. Vou guardar o whey pra aquilo que o whey funciona bem. Eu vou usar o whey pra, primeiro, fazer antes do treino, que antes do treino ele modula, por exemplo, depois de 22 semanas, o que é a produção de miostatina, que é uma proteína que regula pra menos a nossa massa muscular. Vou usar depois do treino pra aumentar a velocidade de síntese proteica e ter um efeito insulinotrópico de diminuição do apetite. Porque depois do treino a gente tem muita fome. Então, você tem que usar todo recurso, ele começa a ficar específico daquilo que você vai utilizar para o seu objetivo, né? 5h30 para mim é a hora de comer. No físico que eu tô, precisa de comida. Então eu vou dar comida. É assim, cara. Não adianta a gente ficar... É assim, se você fizer o básico que funciona, a coisa vai dar certo. Mas primeiro, chega onde você quer. Aí você começa a dar aula. Hoje eu vejo um monte de gente que é palestrinha pra dar aula disso. Não, porque isso é o melhor. O cara nem tem o físico, nem consegue ajudar ninguém a ter o físico. E assim, você fala, ai, mas você não pode julgar a pessoa se ela não tem um físico trabalhado. Posso sim, chama coerência ética. Eu não falo nada pro meu paciente que eu não seja capaz de fazer. E eu não faço nada que seja além daquilo que eu falo pro meu paciente também. Não tem truque. A vida é simples. Tô aqui sentado com você uma sexta-feira, 5 da tarde, minha marmita tá aqui do lado pra daqui meia hora eu comer. Ponto final, né? Isso é o tal da coerência ética que é importante. Então, você não pode fazer. Cara, pode, você deve sim. Você tem que olhar quem tá falando isso pra você. Se você não fizer isso, você começa a comprar o que é a necessidade da pessoa financeira, se ela tá ganhando alguma coisa com isso, ou a necessidade egóica, se ela quer fama. Porque muita gente vai se aproveitar daquilo que você quer ouvir pra se beneficiar da atenção que você pode dar. Quando a gente olha em rede social, Arthur, se não te custa, o produto é você.